Sabe aquela história de que petróleo vem dos dinossauros? Quase todo mundo já ouviu falar. A imagem é forte, né? T-Rex, Triceratops, tudo aquilo virando combustível. Mas e se eu te disser que a história não é bem essa? E se a origem do petróleo for, na verdade, muito mais antiga, muito menor e, sinceramente, bem mais impressionante? Pois é, a gente vai descobrir agora a verdadeira jornada da energia que move o nosso mundo. Bom, para começar, olha só que interessante. Fizeram uma pesquisa e, apesar de a maioria acertar a resposta, quase 1/3 das pessoas acha que a energia do petróleo vem do magma, do movimento das placas da Terra ou, pasmem, do espaço. Isso mostra que existe uma confusão enorme sobre algo que a gente usa todo santo dia. Por isso mesmo, a história real precisa ser contada. Então fica a pergunta: de onde vem a energia que abastece o carro? A resposta começa derrubando o maior de todos os mitos. Vamos direto ao ponto, para quebrar de vez essa ideia. Petróleo não vem de dinossauro. Ponto final. A verdade é que os ingredientes principais não foram esses répteis gigantes, e sim trilhões, mas trilhões mesmo, de seres minúsculos. Pense em fitoplâncton, zooplâncton, algas, toda aquela sopa de vida que existia nos oceanos há milhões de anos. É a matéria orgânica deles que é o verdadeiro ponto de partida do petróleo. Tá, mas aí vem a parte mais legal. Como é que esses bichinhos tão pequenos conseguiram guardar tanta energia assim? E a resposta para isso nos leva para bem longe, para a fonte de energia de quase toda a vida na Terra, o Sol. É aqui que a mágica acontece. Por meio da fotossíntese, esses micro-organismos funcionavam como pequenas usinas solares. Eles pegavam a luz do Sol e transformavam em energia química, que ficava guardada dentro deles. Eles literalmente converteram luz em matéria viva. Esse diagrama aqui do ciclo do carbono mostra isso perfeitamente. A energia do Sol fica presa, sabe? Quando esses organismos morriam e iam parar lá no fundo do oceano, essa energia solar ia junto com eles, sendo enterrada e guardada por milhões de anos, só esperando para ser liberada de novo. Mas claro, não é tão simples. Para transformar plâncton morto em ouro negro, a natureza precisou de uma receita geológica bem específica e muito demorada. Foi basicamente um cozimento em fogo bem lento que levou milhões de anos. Tinha que ter as condições certinhas de soterramento, pressão e, principalmente, temperatura. Se esquentasse demais, virava gás. Se esquentasse de menos, não virava nada. A natureza teve que acertar o ponto exato. Beleza, o petróleo foi criado, mas ele não fica ali parado, quietinho. Ele precisa começar uma longa jornada por debaixo da terra. Para o petróleo se acumular num lugar só, todo um sistema precisa funcionar em harmonia. Primeiro, ele nasce na rocha geradora. Depois, a pressão empurra ele para fora, fazendo ele migrar, se mover. Ele precisa achar uma rocha reservatória, que é porosa como uma esponja para poder entrar e ficar. E o mais importante, tem que ter uma rocha selante por cima, uma tampa impermeável que prende ele ali. Se faltar qualquer uma dessas peças, o petróleo simplesmente escapa e se perde. Agora, apesar dessa origem biológica ser o consenso científico, o que todo mundo estuda e comprova, existe uma outra ideia por aí. Uma ideia bem mais controversa. Esse slide compara as duas. De um lado, a teoria biogênica, que a gente acabou de ver, matéria orgânica de seres vivos sendo cozida perto da superfície. Do outro lado, a teoria abiótica. Ela sugere que o petróleo poderia se formar a partir de matéria não viva, como o metano, lá no fundo do planeta, com um calor e uma pressão absurdos. Então, por que praticamente todos os geólogos do mundo defendem a origem biológica? Bom, a resposta está nas impressões digitais que a vida deixou no próprio petróleo. As provas são muito fortes. O petróleo tem o que a gente chama de biomarcadores, que são tipo fósseis químicos, assinaturas moleculares que só podem ter vindo de organismos vivos. E tem mais. O petróleo quase sempre é encontrado em bacias sedimentares, que é exatamente onde a vida antiga foi soterrada. Uma coisa está sempre ligada à outra. Esses fatos todos tornam a teoria biogênica a única que realmente se sustenta. Então, vamos fechar esse ciclo e conectar todas as pontas. É uma jornada simplesmente incrível. Começa com a luz de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de distância sendo capturada por uma vidinha microscópica em oceanos que nem existem mais. Essa vida, então, foi enterrada e transformada pelo calor e pela pressão da própria Terra, num processo geológico tão lento que é até difícil de imaginar.
E isso nos leva a essa conclusão fantástica. Queimar gasolina nada mais é do que liberar a energia do Sol. Uma energia que foi capturada por seres microscópicos na época em que os dinossauros caminhavam pela Terra. Não veio dos dinossauros, mas sim do mundo em que eles viveram. Agora, para a gente ter uma noção da escala disso tudo, pensa neste número. Mais de 1 milhão de anos. É o tempo que a natureza leva para criar a quantidade de petróleo que a humanidade inteira consome em um único dia. É como se a gente estivesse gastando 1 milhão de anos de poupança da Terra a cada 24 horas. Isso faz a gente refletir, né? Muda completamente a nossa visão sobre energia, deixa de ser só uma compra no posto de gasolina e passa a ser uma interação profunda com o tempo geológico do nosso planeta. A história do petróleo, no fim das contas, não é sobre dinossauros, é sobre o Sol, sobre o tempo e sobre a vida invisível que moldou o nosso mundo.